Scarlett Elandimian estava prometida em casamento ao príncipe Kyle desde antes de nascerem, graças a um pacto entre suas famílias. No entanto, esse acordo é brutalmente rompido em meio a um elegante baile, quando Kyle anuncia o rompimento do noivado, afirmando estar cansado de Scarlett e declarando que agora deseja ficar com sua amante. Teranza. Scarlett, atônita diante de tamanha traição, observa horrorizada enquanto os convidados aplaudem o casal recém-formado, como se a humilhação pública fosse um espetáculo digno de celebração. Ela não entende como todos podem apoiar aquele canalha que acabara de descartar a própria noiva, mas logo descobre o motivo. Kyle elogia Teranza, dizendo que ela é uma mulher bondosa e inteligente, enquanto Scarlett seria uma pessoa fria e sem emoções. Ele afirma que fingir estar feliz ao lado dela durante 17 anos foi a maior desgraça de sua vida e que finalmente está livre daquela prisão emocional. Scarlett, porém, não está disposta a aceitar o fim tão facilmente. Ela lembra ao príncipe que o noivado foi arranjado por seus pais e que ele não pode cancelar ele por vontade própria. Kyle retruca dizendo que, na verdade, pode sim encerrar o noivado, já que Scarlett seria uma criminosa mesquinha que vinha assediando Teranza por pura inveja. Fingindo ser uma vítima, Teranza começa a chorar enquanto Kyle a defende, contando histórias sobre como Scarlett teria a intimidado na academia, prendendo-a no banheiro e até empurrando a escada abaixo. Scarlett, indignada, diz que tudo aquilo é mentira, já que está encontrando Teranza pessoalmente pela primeira vez, pois estudavam em classes diferentes. Mas Kyle, claramente com 2 neurônios e ambos ocupados pela paixão cega, interpreta as palavras de Scarlett como uma tentativa de insultar sua nova noiva, sugerindo que ela era inferior por estar na turma comum. Ele repete as acusações de Teranza e chama Scarlett de vilã cruel. Cansada de ouvir tantas ofensas, Scarlett decide que já teve o suficiente daquele homem infantil. Ela afirma que não se importa mais com as acusações e aceita o cancelamento do noivado, mas exige um último pedido antes que a relação seja encerrada de vez. O príncipe, arrogante, se recusa a ouvir, mas Teranza, confiante em sua vitória, o convence a permitir que Scarlett diga o que deseja, apenas para que ela não morra de arrependimento. Kyle, todo bajulador, elogia a bondade da amante e pergunta a Scarlett o que ela quer. Ela se aproxima lentamente, cerra o punho e declara que seu último desejo é socar a cara dele. Kyle, surpreso, pergunta se ela enlouqueceu, mas Scarlett não responde e simplesmente desfere um golpe direto no rosto de Teranza com tanta elegância e força que até Muhammad Ali aprovaria o movimento. Contudo, por trás desse único soco há uma longa história que explica tudo. Desde pequena, Scarlett sempre teve um gosto peculiar por brigar. Quase toda semana, ela acabava espancando alguém que merecia uma lição. Seu irmão Leonardo sempre a repreendia por seu comportamento violento, mas Scarlett alegava que fazia isso pelo bem maior. Embora Leonardo soubesse que naquela ocasião ela havia defendido um plebeu contra um nobre arrogante, a imagem da irmã coberta de sangue nunca o deixava em paz. Ele alertou Scarlett de que, em breve, ela participaria de uma cerimônia importante e precisaria agir como uma verdadeira dama da nobreza, sem se envolver em brigas. Esse seria o maior desafio para ela, pois foi nesse evento que conheceu o insuportável Kyle pela primeira vez. O príncipe a recebeu dizendo que a partir daquele dia ela seria sua serva. Scarlett precisou reunir toda a força de vontade para não socar ele na hora, já que ele era o segundo príncipe do reino, e além disso, seu noivo. Esse foi apenas o começo de seu sofrimento, pois Kyle passou a importunar ela constantemente, fazendo brincadeiras cruéis e a humilhando sempre que podia. Presa à situação política entre suas famílias, nem mesmo o pai de Scarlett podia ajudar ela, pois desafiar a realeza seria perigoso. Assim, ela suportou anos de tormento silencioso. Quando completou 15 anos, entrou para a Academia Nacional com as melhores notas e rapidamente conquistou admiradores. Infelizmente, Kyle também estava lá, e para humilhar ela ainda mais, declarou publicamente que ela continuaria sendo sua escrava mesmo dentro da escola. Scarlett, já imune às birras do príncipe, passou a enfrentar ele com indiferença. Certo dia, Kyle invadiu sua sala de aula furioso e começou a insultar ela, exigindo que comprasse seu almoço. Ela pediu desculpas e disse que o faria imediatamente, mas o idiota, insatisfeito, a arrastou para fora para castigar ela, deixando seus capangas vigiando os colegas para que ninguém contasse aos professores. Scarlett logo descobriu o motivo da raiva dele. Kyle havia sido rebaixado para a turma comum por causa de suas péssimas notas e queria descontar a frustração nela. Ele decidiu cortar o cabelo de Scarlett e exibir as mechas em sua classe como troféu. Aquilo foi o limite da paciência dela. Ela o advertiu para parar ou contaria tudo à sua família, mas Kyle zombou de seu pai, chamando-o de cão de guarda da realeza. Scarlett estava prestes a mandar ele para o Reino das Sombras, quando o primeiro príncipe, Julius, apareceu e interrompeu a briga. Kyle, intimidado pela presença do irmão mais velho, recuou após ser duramente repreendido.
Scarlett agradeceu a Julius por ter salvado ela, e ele respondeu que apenas estava tentando conter o irmão antes que fizesse algo vergonhoso. Durante a conversa, ela passou a respeitar ele por sua postura íntegra e caráter nobre, reconhecendo que Julius era o candidato mais promissor ao trono. Contudo, os nobres corruptos temiam seu potencial e começaram a apoiar Caio para proteger seus próprios interesses. A admiração que Scarlett sentia por Julius logo se transformou em inveja quando descobriu que ele havia tirado nota máxima em todas as matérias, encerrando assim o seu reinado como melhor aluna da academia. Ela passou então a reconhecer que o príncipe não apenas era virtuoso, mas também excepcionalmente talentoso e trabalhador, uma verdadeira combinação que a faria perceber o quanto estava cercada por idiotas como Kyle. Quando Julius se aproximou de Scarlett e comentou o quão fácil era tirar notas perfeitas, ela ficou furiosa. Sentiu-se insultada e decidiu se esforçar ao máximo para vencer ele na próxima avaliação. No entanto, começaram a circular rumores de que Julius havia perdido de propósito apenas para deixar ela feliz, o que a irritou ainda mais. Determinada a não se deixar afetar, Scarlett resolveu ignorar ele completamente. Mesmo assim, Julius não desistiu e continuou a provocar ela. Chegava a seguir ela depois das aulas, perguntando como andava seu relacionamento com Kyle. Foi então que Scarlett percebeu algo estranho. Kyle não havia tentado importunar ela nos últimos dias, mesmo após a humilhação que sofrera. Ela se deu conta de que Julius estava rondando-a justamente para manter o irmão afastado, e, por um breve momento, quase começou a ver ele de maneira positiva. Mas essa impressão logo se desfez quando Julius começou a flertar com ela. Voltando ao presente, toda a raiva acumulada de Scarlett finalmente encontra um alvo no rosto de Teranza. Com um único soco, ela a lança longe, derrubando ainda 2 homens que estavam próximos. Kyle entra em pânico e pergunta o que ela pensa que está fazendo, mas Scarlett responde friamente que as palavras cruéis dele a incomodaram e que Teranza pagou o preço. Em seguida, ela se volta para o grupo de nobres boquiabertos, totalmente ciente de que cada um deles é um corrupto desprezível. Sentindo o sangue ferver, ela tira um par de luvas de combate que sempre carrega para emergências e as veste calmamente. Os nobres, apavorados, gritam por ajuda e chamam os guardas, mas Scarlett usa magia para adormecer eles instantaneamente, e em seguida começa a espancar os aristocratas um por um. Os nobres, desesperados, tentam barganhar suas vidas oferecendo seus próprios escravos em troca de proteção, mesmo sabendo que o comércio de escravos é proibido no reino. Scarlett percebe que todos são lixo irrecuperável e que não sentirá o menor remorso por nocautear eles. Ativando sua magia temporal, um dom concedido pelo deus Krenoa, ela aumenta sua velocidade e inicia um massacre com os punhos. Em pouco tempo, todos os nobres estão caídos no chão. Kyle é o único que resta, tremendo e com as calças molhadas ao ver a verdadeira fúria de Scarlett. Ela diz que chegou a vez dele e antes que ele possa reagir, seu irmão Leonardo surge para deter ela. Mas é tarde demais. Scarlett acerta um soco tão forte que lança Kyle contra a parede. Sentindo-se renovada, Scarlett observa o estrago com satisfação, enquanto Leonardo fica horrorizado ao ver os nobres desmaiados por toda parte. Julius, por outro lado, parece se divertir com a cena. Scarlett quase o soca também, mas decide conter-se por enquanto. Ela se aproxima dos dois e os cumprimenta com serenidade, e logo é questionada sobre o motivo de seu pequeno surto de violência. No início, Scarlett tenta justificar-se com um discurso pomposo, dizendo que todos ali haviam cometido crimes indescritíveis e estavam tentando se justificar, então ela apenas aplicou a punição que mereciam. Mas quando Julius insiste por detalhes, ela responde com simplicidade: eles me irritaram, então eu derrubei todos. Leonardo quase tem um infarto ao ouvir isso, enquanto Julius cai na gargalhada, dizendo que gostaria que já tivessem inventado câmeras, pois adoraria ver a cena de Scarlett derrotando a aristocracia inteira. Ele brinca dizendo que ela deveria ter esperado por ele para começar a pancadaria, mas Scarlett responde que isso seria um pedido absurdo. Leonardo, desesperado com as possíveis consequências políticas, começa a surtar, mas Julius o tranquiliza dizendo que cuidará de tudo. Nesse momento, Scarlett sente uma tontura repentina e desmaia, sendo amparada por Julius, que impede que sua cabeça bata no chão. 3 dias depois, Scarlett desperta ao som de sinos em sua cabeça. Assim que recupera os sentidos, percebe que abusou demais do poder concedido por Krenoa, o deus do tempo. No entanto, antes mesmo de se levantar, nota uma criada sobre ela, empunhando uma faca. Com frieza, pergunta quem ela é, mas a mulher apenas grita para que morra e tenta apunhalar ela. Scarlett, com reflexos sobre-humanos, a acerta com um soco e a lança contra a parede. Leonardo corre ao ouvir o barulho e fica boquiaberto ao descobrir que a primeira coisa que sua irmã fez ao acordar foi agredir alguém. Depois de se recompor, Scarlett recebe a visita de Julius, que traz notícias importantes. Ele informa que seu noivado com Kyle foi oficialmente cancelado com a aprovação das famílias,
e que Kyle foi deserdado por ter protegido nobres envolvidos no tráfico de escravos. Todos os aristocratas do baile foram presos, e Scarlett, satisfeita, pergunta se ela também será punida. Julius responde que ela é importante demais para ser castigada, embora admita que, após o escândalo, será difícil encontrar um homem disposto a se casar com ela. Por outro lado, ele traz boas notícias. A façanha de Scarlett tornou-se uma lenda em todo o reino. O povo fala dela como se fosse uma heroína, chamando-a de a Dama Ensanguentada, a mulher que mandou uma horda de nobres corruptos para a prisão apenas com seus punhos. Leonardo se desespera ao ouvir mais um apelido intimidador da irmã, mas Julius diz que há assuntos mais urgentes. Entre os presos, há muitos nomes influentes ligados ao governo, e o maior deles é o primeiro-ministro, principal apoiador da facção de Kyle. Julius explica que o rei já suspeitava da corrupção e criou uma organização chamada Ciodós para investigar o caso, sendo Leonardo o atual líder da operação. Em seguida, ele convoca um dos agentes, o primeiro a se infiltrar entre os aliados de Kyle e trazer informações valiosas. O agente acaba sendo Sigard, um capanga de Kyle, que imediatamente pede desculpas a Scarlett por ter sido rude com ela todo esse tempo. Scarlett responde que ele merecia um Oscar pela atuação convincente, e Sigard fica cada vez mais preocupado conforme ela fala. Julius dá permissão para que ela o socasse se quiser deixar as coisas para trás, e Scarlett aceita a oferta, mas só dá um leve tapa na bochecha de Sigard, porque ele também a salvou várias vezes enquanto servia a Kyle. Em seguida, ela se retira, percebendo que finalmente está livre para fazer o que quiser agora, que não está mais vinculada a Kyle. A primeira coisa na sua lista é interrogar a criada que tentou assassinar ela. Pela manhã, Scarlett vai ao galpão onde a criada Nanaka está presa, mas encontra apenas roupas abandonadas de repente. Um gato selvagem a ataca, ela o domina e identifica que a tal criada, na verdade, era uma biche-folk metamorfa. Ela manda Nanaka voltar à forma humana para conversarem, e descobre que, na verdade, a criada sempre fora um rapaz determinado a matar ela a qualquer custo. Scarlett percebe que isso se deve à marca de escravo no peito dele, que o força a obedecer qualquer comando do dono. Ela pergunta se ele topa contar tudo sobre seu mestre se ela o libertar. Ele diz para ela tentar. Scarlett entende aquilo como um sim, e imediatamente o imobiliza no chão antes de usar seus poderes para reverter o tempo na marca de escravo. Neste mundo, todos nascem favorecidos por um deus. Muitos nunca descobrem qual deus os abençoou, mas quem descobre pode usar os poderes concedidos, e Scarlett é abençoada por Krenoa, o deus do tempo, razão pela qual a família real a valoriza tanto. Ela usa Krenoa para restaurar o corpo de Nanaka ao estado anterior ao seu aprisionamento, mas isso a exaure. Mesmo assim, o rapaz cumpre a promessa e revela que quem o enviou foi o primeiro-ministro Godwyn. O filho de Godwyn estava entre as vítimas de Scarlett na festa e ordenou que Nanaka a matasse, embora Nanaka tenha sido enviado muito antes para espionar a família dela. Nanaka conta que Godwyn é astuto, ele coloca espiões em todas as famílias nobres para descobrir segredos e depois chantagear elas, prendendo-as ainda mais em seu esquema de escravidão. Isso basta para Scarlett. Ela se prepara para ir até a casa de Godwyn e dar-lhe uma lição, mas Nanaka a aconselha a esperar, pois Godwyn vive cercado de guardas, conselho que ela ignora. O servo atravessador, porém, diz que haverá uma chance melhor quando Godwyn for a um leilão de escravos em uma semana. Ele ainda não sabe onde será o leilão, mas promete colocar Scarlett em contato com o mercador de escravos porque está disposto a tudo para se vingar do canalha que o escravizou e escravizou outros de sua espécie. Scarlett aceita ajuda e o leva consigo, sem saber que Julius ouviu todo o plano. Alguns dias depois, Scarlett e Nanaka vão às favelas procurar o traficante, e ela conta sobre um pedaço de Maithil que comprou de um garoto por uma moeda de ouro. Nanaka diz que ela foi enganada, mas Scarlett não acredita. Julius, que os seguiu sem ser convidado, primeiro alega que quer aprender mais sobre seu povo para ser um rei melhor, mas depois confessa que ouviu a conversa e não perdeu a oportunidade de assistir a uns caras levando porrada, ele acha divertido demais. Nesse momento, aparece um bando de capangas, e Scarlett fica animada por ter alguém para nocautear. Nanaka pede que ela segure a tendência a brigar porque ele pode conversar, aproxima-se dos bandidos e oferece pagar para que o levem até o traficante chamado Junk, mas eles se recusam a fazer negócio com gente que parece fraca. Eles contam que bateram em um garoto e roubaram sua moeda porque ouviram falar que uma rica idiota comprou uma pedra por uma moeda de ouro. Ouvir isso enfurece Scarlett. Ela decide que esses caras merecem apanhar, aumenta sua força e usa seu poder para aumentar a velocidade. Nocauteia 3 rapidamente e depois usa sua aura contra os 2 restantes, que percebem estar lidando com a infame nobre violenta. Ela derruba o sujeito de tapa-olho e o último bandido, que disse que os fortes comem os fracos, implora por misericórdia prometendo devolver o dinheiro ao garoto. Scarlett diz que ele só poderá devolver depois de apanhar,
mas o bandido apostando alto tenta usar a localização do traficante como moeda de troca, e por tolice revela a de imediato. Scarlett agradece e nocauteia-o, enquanto Julius bate palmas e pergunta o que ela estava fazendo enquanto lutava. Ela responde que não queria intervenção. Julius então decide ir falar com o traficante Junk sozinho, temendo que ele identifique Nanaka ou que Scarlett o esmague antes de arrancar informações. Em poucos minutos, fingindo e ameaçando, ele consegue o local do próximo leilão. No caminho de volta, Scarlett chama Julius de potencial vigarista. Ele retruca que ainda é melhor do que ser um maníaco violento. Nanaka se pergunta se aquilo é o famoso enredo Inimigos que Viram Amantes, que ele ouviu tanto falar. De repente, Scarlett e Julius concordam em procurar ideias para infiltrar o leilão. Logo depois, Scarlett vai visitar um nobre chamado Zatan, que na verdade é o comerciante de escravos cujo contato Junk havia lhes dado. Zatan fica visivelmente feliz por ter uma nova cliente diante dele, mas ainda assim comenta que não é apropriado para uma dama conversar com um sujeito desprezível como Junk, apenas para chegar até ele, quando poderia ter pedido a qualquer nobre conhecido seu endereço. Scarlett responde que isso não importa agora, e pergunta a Zatan qual é exatamente sua relação com Junk. Ele explica que não tem negócios diretos, apenas o contrata para trazer escravos potencialmente valiosos que apareçam nas favelas. Quando Scarlett pergunta o que ele quer dizer com valiosos, Zatan responde friamente que anões, elfos, homens bestiais e outras raças entram nessa categoria. Em seguida, ele aponta para Nanaka e diz que aquele também é um espécime de alto valor. Nanaka fica tenso ao ouvir isso, e Scarlett pergunta como ele descobriu que seu criado é um Beastman. Zatan responde que possui experiência suficiente nesse ramo para reconhecer um, e começa a rir de modo asqueroso, o que quase faz Scarlett perder a paciência e partir para a violência. Nanaka, porém, segura seu braço e sussurra que é melhor manterem o plano. Quando o homem finalmente para de rir, pergunta que tipo de escravo ela deseja. Scarlett diz que ouviu falar de um leilão de escravos que será realizado na capital e quer participar dele. O semblante de Zatan muda na hora. Ele afirma que para entrar no leilão, ela precisa ser verificada, o que exige revelar seu status aos membros do círculo e comprar ou vender ao menos 6 escravos. Scarlett oferece qualquer quantia, mas o comerciante recusa, dizendo que o dinheiro não é o problema. Ele então propõe algo ultrajante. Se Scarlett lhe der o Beastman que possui, ele a levará ao leilão como se fosse filha de um parente distante. Scarlett sente a raiva ferver dentro de si, mas força um sorriso e responde que, se é só isso que precisa para participar, concorda com a troca. Pouco depois, Scarlett e Nanaka deixam a mansão, e ela ainda não acredita que o comércio de escravos aconteça de forma tão aberta dentro do reino. Ao mesmo tempo, sente alívio por o plano ter saído exatamente como Nanaka previu. Zatan reagiu de maneira perfeita. Nanaka, por outro lado, se espanta ao perceber que Scarlett foi capaz de resolver tudo sem recorrer aos punhos, o que a faz beliscar ele em resposta à provocação. No caminho de volta, Scarlett pergunta se ele tem certeza do que está prestes a fazer, já que, embora possa remover sua marca de escravo depois, não conseguirá proteger ele enquanto ele estiver sob esse papel. Nanaka responde que Zatan acredita ter colocado ele à venda e, portanto, não deixará ninguém ferir ele antes do leilão. Ele acrescenta que está fazendo isso para espiar o crime de tentar matar ela, e em seguida boceja de sono. Scarlett entende os Beast Folk são noturnos e costumam dormir durante o dia. No instante seguinte, Nanaka assume sua forma animal e adormece nos braços dela, que o leva de volta à estalagem onde o príncipe Julius os aguarda. Scarlett anuncia que as negociações foram um sucesso, e Julius fica surpreso por ela ter conseguido resolver tudo sem dar nenhum soco. O comentário naturalmente irrita Scarlett, e o príncipe ainda acrescenta que queria ter estado presente para testemunhar o milagre de ver ela resolver algo sem violência. Scarlett decide ignorar a provocação, e depois de colocar Nanaka na cama, sai para respirar ar fresco. Julius diz que também pretendia dar uma volta, e insiste em acompanhar ela, caminhando lado a lado o tempo todo. A insistência o torna ainda mais irritante aos olhos dela. Então, um vendedor de tortas de maçã chama Scarlett, oferecendo uma promoção para moças bonitas. Se comprar uma torta, ganha uma maçã. Julius aproveita a deixa e compra também. Logo depois, um joalheiro tenta vender bijuterias baratas, e o príncipe compra de novo, não sem antes pechinchar. Ele ainda compra algo de uma cartomante duvidosa, e Scarlett, já desconfiada, pergunta qual é o verdadeiro negócio dele naquela rua. Julius confessa que inventou aquilo, e chama Scarlett de fofa por ter acreditado em uma mentira tão óbvia. Ela fica furiosa e soca a parede mais próxima, já que não pode socar o príncipe. Julius apenas ri e lhe oferece uma torta de maçã, cujo sabor faz Scarlett sentir-se no paraíso. Ele pede desculpas por provocar ela, mas ela diz que um simples doce não basta para ganhar seu perdão, embora mude de ideia rapidamente quando ele oferece uma segunda torta.
Enquanto comem, Scarlett comenta que Julius conhece bem o layout da cidade, e ele explica que costumava matar aulas para explorar ela. Pergunta como ela se sente vendo o mercado. Scarlett admite que, quando Kyle a mandava comprar pão, nunca tinha tempo de olhar em volta, agora percebe como o lugar é alegre. Julius sorri, dizendo que sempre quis que ela visse aquilo. Scarlett se pergunta se ele insistiu em acompanhar ela só para lhe mostrar o mercado, e pensa que, se ele tivesse dito isso abertamente, ela não ficaria tão irritada. De repente, Julius muda o tom e começa a desabafar. Diz que sempre odiou o tédio. Desde criança, só se interessava por coisas feias e distorcidas. Cresceu cercado por nobres bajuladores e falsos, e precisou fingir diante deles o tempo todo, até o dia em que conheceu Scarlett, uma garota que simplesmente não se importava com ele. Além disso, viu seu irmão mais novo, Kyle, maltratando-a e decidiu conversar com ela. Julius lembra que chegou a dizer que poderia contar tudo ao pai se Kyle a estivesse assustando. Scarlett, porém, apenas deu um sorriso sombrio e respondeu que ele havia contado uma boa piada. Naquele momento, ela capturou toda a sua atenção, e desde então, Julius nunca mais deixou de achar ela fascinante. Ele repete que acha a maior parte das coisas no mundo entediantes, mas odeia ficar entediado por isso, tenta manter ao seu redor apenas coisas interessantes. E agora, não há ninguém mais interessante para ele do que Scarlett. Dito isso, ele de repente se inclina e lhe dá um beijo na bochecha, deixando Scarlett boquiaberta. Julius declara que não se trata de um amor romântico tradicional, mas que tem convicção de que gosta dela e que ela lhe é muito cara. Mais tarde naquela noite, enquanto Scarlett se senta sozinha no quarto, ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Ela se deixa cair na cama, perguntando-se se o beijo não foi apenas mais uma das artimanhas do príncipe para provocar ela. No dia seguinte, Scarlett volta a encontrar Zatan e diz que entregará Nanaka a ele. Desde que ele cumpra a promessa, ele concorda, mas antes pede uma prova de que o escravo realmente é um Beastfolk. Quando ela pergunta se ele não confia nela, ele responde que é a política dele verificar as mercadorias antes de aceitar elas. Scarlett manda Nanaka se transformar, e ele imediatamente assume uma forma animal. Zatan fica encantado. Nesse momento, um sujeito grande e assustador, com dentes projetando-se do maxilar inferior, entra na sala e encara Scarlett, perguntando se é ali que pegariam o escravo do dia. Zatan apresenta o homem Donovan, avisando que Scarlett é cliente e que o Beastfolk é a mercadoria. Nanaka demonstra não gostar da presença dele, e Scarlett percebe que Donovan é meio humano, meio besta mágica. Uma licantropia, Zatan pede desculpas pela grosseria do próprio escravo e ordena que o levem. Donovan, excitado ao ver o Beastfolk, observa que esses seres regeneram rápido, coloca uma coleira metálica no pescoço de Nanaka e começa a puxar ele, mas Nanaka resiste. Donovan, furioso, brandindo um chicote farpado, tenta acertar ele e então Scarlett agarra o chicote com as mãos nuas. Ela diz a Zatan que seu escravo se comporta bem demais e que se ele não tiver coragem de castigar ele, ela mesma pode fazer ele. Donovan a desdenha e Zatan, menosprezando Scarlett, a adverte para não provocar seu homem porque ele é um ex-aventureiro de alto gabarito e só alguém do nível de um capitão noturno poderia derrubar ele. Scarlett pergunta por que isso importa e, confusa, Zatan tenta dizer que só estava preocupado com ela, mas Donovan declara que é tarde demais. Não deixará uma mulher pisar em seu orgulho e decide lhe dar uma lição. Puxa o chicote, sem conseguir arrancar ele das mãos de Scarlett. Insiste com mais força, enquanto Zatan o manda parar, dizendo que uma mulher jamais venceria um homem muito mais pesado. Donovan jura que está se esforçando. Então Scarlett pergunta a Zatan se Donovan também será leiloado. Ele responde que pretende ficar com Donovan como guarda-costas pessoal e treinador dos outros escravos, o que é, de certa forma, uma boa notícia para Scarlett, pois assim o valor dele não cairia muito, mesmo que sofresse alguns danos. Num impulso incrível, Scarlett arremessa Donovan ao ar e o soca tão alto que o manda quase para a estratosfera. Os homens de Zatan ficam boquiabertos, mas ela nem se importa. Volta-se para Nanaka, tira a coleira e vê que ele está sangrando, usa então sua magia de cura para tratar os ferimentos e o abraça, prometendo que voltará em breve e que, enquanto isso, ele deve aguentar as dificuldades daquele lugar. Zatan comenta sobre a janela quebrada e diz que ela não precisa pagar pelo conserto, chegando a agradecer por ela ter disciplinado Donovan, já que ele sempre falha nisso. Ao retornar à estalagem, Scarlett encontra uma carruagem familiar estacionada. Seu irmão desce dela possesso, exigindo que ela conte toda a história apenas quando chegarem à capital, e ao ver Julius na carruagem, ela o amaldiçoa por ser um príncipe inútil que não conseguiu impedir que o irmão a descobrisse. Uma vez na capital, Léo começa a beber destilados na mesa de chá enquanto repreende Julius e Scarlett por terem arriscado a vida tão levianamente. Julius o tranquiliza, dizendo que já localizaram o leilão de escravos. Então estaria tudo bem.
Léo se acalma e revela que também pesquisou. O primeiro-ministro Godwin está organizando o leilão. Scarlett informa que o evento será em 2 dias. E Léo entra em pânico, começando a traçar planos para a grande missão. Enquanto isso, Scarlett fica olhando para Julius, que sorri e pergunta se ela quer mais da torta de maçã como a que comeram outro dia. Ela se irrita por motivos que não entende, até que Léo a interrompe com seu plano. Primeiro, quer que Scarlett volte para casa a proposta que ela recusa, dizendo que é a única coisa que não fará. Léo supõe que sua motivação seja apenas dar um soco em Godwin, mas Scarlett responde que é mais do que isso. Desde pequena, ela viu pessoas boas sofrerem enquanto nobres canalhas prosperavam, e acredita que esses gananciosos não podem ser punidos por meios normais, então precisa agir do seu próprio jeito. Levanta-se de repente e afirma que nobres egoístas e gananciosos são os alvos mais satisfatórios para um soco, provocando as reações habituais de Léo e Julius às suas tendências violentas. Ela conclui que pessoas comuns não conseguem enfrentar nobres, mas, por ser filha de um duque de alta patente, estará segura. Julius concorda com ela, para o desespero de Léo, que teme que a natureza violenta de Scarlett acabe arruinando a reputação da família. No entanto, o problema maior é que pessoas do Império Vanquish podem estar presentes no leilão. Tanto Scarlett quanto Julius ficam tensos ao ouvir isso, pois o Império Vanquish está em conflito com o Reino da Palestina há mais de 300 anos. Eles são conhecidos por serem um povo implacável, que respeita apenas o poder como forma de hierarquia, e são governados por cavaleiros dragão extremamente poderosos. Embora recentemente tenham sido iniciadas negociações de paz entre as duas nações, Léo confirma que a Força Aérea de Vanquish tem mantido contato com Godwin. Coincidentemente, nesse mesmo momento, Godwin está em uma reunião com alguns oficiais do Exército Aéreo de Vanquish. Ele está furioso com Scarlett por ter arruinado a festa de Kyle e comprometido seus planos, ordenando que os soldados se livrem dela o quanto antes. O soldado de cabelos vermelhos aceita a missão com entusiasmo e parte voando em seu dragão, mas Godwin não fica nada satisfeito com sua atitude arrogante. Logo em seguida, uma garota o interrompe, dizendo para ele esquecer os cavaleiros dragão e prestar atenção no que ela trouxe. A jovem aponta uma arma para Godwin, mas como armas de fogo ainda não foram inventadas nesse mundo, ele não faz ideia do que aquilo seja. Ela diz que é um presente da deusa Pálmia, mas Godwin tira um pingente do bolso e afirma que já tem um presente dela, duvidando que aquele estranho cilindro possa fazer algo. A garota então atira em um vaso de flores com um revólver, e Godwin fica completamente chocado com o que vê. A moça se revela como ninguém menos que Taran, a amante de Kyle, e diz a Godwin para usar essa nova arma capaz de matar até os inimigos mais temíveis para vencer suas próximas batalhas. E é assim que o vídeo termina.